Boa noite a todos. Bom, não ia falar novamente bem-vindos à nossa casa, é uma alegria, mas não tem como não falar, não é? Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês estão aqui para seguirmos juntos esse caminho de trabalhar a espiritualidade, de aumentar o conhecimento, porque a fé raciocinada tem outro valor. Ela conduz a nossa vida com a certeza e com o propósito de que a gente sabe onde é que vai chegar. Já que através da doutrina espírita a gente aprendeu de onde a gente vem, para que a gente está aqui e para onde a gente vai, nada melhor que durante essa caminhada a gente passe por processos de aprendizagem. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui novamente, sempre lembrando que quem faz as exposições, eu não digo nem palestrantes, né, porque a gente não tem palestrante aqui, as exposições são os trabalhadores da casa, muito abnegados sempre, às vezes escolhem temas difíceis como esse, achando que era mais ou menos, depois cai na real e diz, ajudem, socorro, né? Enfim, mas eu quero convidá-los para nesse momento. Hoje nós vamos ter também a presença do Jorge aí, que durante a espera que eu passo, ele vai trazer uma música muito bonita, e tomara que vocês gostem. Antes de nós começarmos, também passar a agenda para vocês. Todo mundo sabe que segunda-feira a gente tem a palestra, seguida do passe magnético. Na terça-feira nós temos o tratamento e cirurgia espiritual à distância e presencial, para quem puder participar. Sempre lembrando de trazer a garrafinha d'água, de separar em casa a sua garrafinha d'água, procurar um ambiente tranquilo, elevar os pensamentos, porque somos feitos de energia e de vibração. E é assim que a gente conecta. Então, vamos respirar e vamos trabalhar isso. Na quarta-feira nós temos o estudo sistemático aqui na casa, então toda semana tem o estudo. Hoje, depois, inclusive, da palestra, nós estamos estudando aí o Livro dos Espíritos, de uma forma bem aprofundada. É online, mas é de uma gentileza, assim, o pessoal do Taubaté, né? Que nos prestigia dando essa aula. Então, todos são convidados sempre. Quero lembrar ainda que nós vamos ter mais um bazar, e vai ser aqui na casa, no dia 20, isso, né, Vera? Isso. Dia 20, a partir das 9 horas, até as 14, 15 horas. Aqui fica mais fácil, porque a gente não precisa de translado, de tudo. Então, se vocês tiverem alguém que gostaria de adquirir peças, assim, muito em contas, imagina, para R$2, tem uns lotes que a gente faz doação também, então estão todos convidados. E para o mês das crianças, nós vamos ter novidades. Uma coisa assim voltada só para a criançada. De novo, convite para que vocês participem. Que é isso que dá o sustento da nossa casa, né? Mesmo que seja pouquinho, mas a gente precisa manter, a gente precisa terminar ainda de pagar o terreno aqui, a construção, precisa pagar água, luz, internet, faxineiro, tudo aquilo que decorre de você ter, Vera? Inclusive, nós estamos aceitando doações de brinquedos, principalmente no Dia das Crianças. Né? Exatamente. Que bom que você falou, Vera, porque a gente tinha passado batido, né? Quando a gente fica mais velho, a gente só tem neto, né? E tá longe, a gente nem lembra. Então, quem tiver brinquedos em casa serão muito bem-vindos para doação. Então, é isso. De novo, eu convido-os a deixar a tristeza lá fora, a deixar as preocupações, a ansiedade lá fora. Vamos trabalhar a partir de agora o ser aqui dentro, né? O nosso eu mais precioso, que nos fala da espiritualidade. Que possamos conectar com o alto, porque o alto não nos abandona nunca. É só pedir que vem. A gente está conectado o tempo inteiro, nós somos o projeto divino. Então vamos conectar com todo amor, com todo bem, com toda a paz necessária para o mundo em momentos tão turbulentos. Lembrando aí que a gente está passando por uma transição planetária em que a Terra finalmente vai deixar de ser um mundo de provas e expiações para entrar no mundo de regeneração, onde o bem vai se sobrepor ao mal. Então que nós comecemos a fazer parte disso, aprendendo na meditação, elevar o pensamento, pensar naqueles que precisam, agradecer a vida, agradecer a oportunidade de estar aqui, nessa evolução contínua, agradecer por estarmos com saúde,
desejar saúde àqueles que já não a têm, e assim, conectado com o alto, pedimos a Jesus, nosso mestre e amigo, que nessa noite esteja conosco, através dos nossos benfeitores espirituais, que nos intuam, que nos cerquem de amor, de fraternidade. Então vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Então, a partir dessa conexão, a partir da benevolência de vocês também, nós vamos iniciar uma palestra, mas eu queria falar um pouquinho do porquê dessa palestra. Muita gente frequenta o centro espírita, e mesmo nós, trabalhadores, a gente se habitua a usar termos que estão na bibliografia espírita. Em alguns momentos a gente esquece para ver exatamente o que aquilo significa. De onde surgiu essa expressão? Por que Kardec cunhou aquele vocábulo? Como é que ele definiu, como é que ele conceituou, para que serve, do que ele é formado? E aí eu me deparei com uma questão minha, né? Espírito, perispírito, alma, corpo espiritual, o que são afinal? Isso é motivo de muita confusão, visto que muitas religiões, inclusive, muitas manifestações espirituais, eles utilizam o termo espírito, espírita, e nós que somos espiritistas, né, seguimos Allan Kardec, seguimos a codificação, nós temos uma preocupação muito grande em estudar, em aprender e usar a coisa de um modo mais correto. Não que não usem corretamente, a intenção é a melhor possível. Mas a gente tem por obrigação, porque Deus nos deu a inteligência, de pesquisar e saber colocar aquilo. E aí eu achei que era fácil falar de perispírito, né? Me animei, disse, não pode deixar que eu vou lá e faço a exposição. Então eu me deparei com a obra de Kardec, um Pentateuco, né? Que são as 5 obras principais, e encontrei o tema das 5 obras. Daí como é que você reduz isso em uma semana, um mês? Tem como. O assunto seria digno de uma tese, de um doutorado, de um mestrado. Então, por isso eu peço a paciência de vocês e a colaboração, inclusive. Se vocês perceberem alguma coisa desajustada, né, Maurício, né, Maria Salete, né, Dona Yara, por favor, levantem a mão e digam, complementando a informação que não está bem certa, que será uma alegria, né? Porque fazer palestra é muito complicado. Então, vamos fazer uma conversa e que todos sintam-se à vontade para questionar, para perguntar, e até onde a gente souber, a gente vai tentar elucidar. Eu preciso falar um pouquinho de quando eu entrei para o Espiritismo. Eu venho de uma família católica, não que a minha vida seja importante no fringir dos ovos, não é isso. Mas tem muitas pessoas que tiveram o mesmo berço dentro do catolicismo, dentro de uma religião cristã. E tive muitos aprendizados nessa religião. Minha mãe era filha de Maria, fiz primeira comunhão, fiz o crisma, e chegou um momento na minha vida, eu acho que ali pelos 20 anos, que algumas coisas não batiam. Por exemplo, a justiça divina. Eu disse, mas como assim? Para aquela pessoa tudo dá certo, para aquela pessoa nada dá certo. Aquela lá nasce linda de morrer, aquele louco coitado. O outro nasce com doenças consumitivas e alguém nunca fica doente. Que justiça é essa? Deus não era pai? Então aquilo me levava assim a uma certa revolta. Então, quando você quer achar explicações, você começa a ler e se dá uma oportunidade de conhecer alguma coisa. Peguei um livro, transitei olhando várias religiões, inclusive as religiões de matriz oriental, africanas, e algumas delas me davam respostas pela metade, mas não me faziam sentido. Céu e inferno, Adão e Eva,
Mas espera aí, e como é que o mundo foi povoado, sendo que Adão e Eva, teve Caim e Abel, como assim? Então as coisas não fechavam, né? E aí eu encontro na literatura espírita, num livro que nem é um livro da doutrina espírita em si, que muitas das pessoas que estão aqui provavelmente já viram, que é Violetas na Janela, né? Que me trouxe assim, e a partir daí eu comecei a pesquisar, encontrei obras do Chico Xavier, e aí é uma ida sem volta, porque começa a fazer sentido, mas daí você questiona mais um pouquinho ali, daí vem o Livro dos Espíritos, daí vem o que é o Espiritismo, e tudo começa a fazer sentido. E você começa a perceber que o mundo é regido por leis exatas. A física, a química, a biologia. Não é porque acha bonito, lá nasceu aquela florzinha assim, ou então aconteceu isso. Não, são leis físicas que regem todo o tratamento, toda a criação, todo o processo do universo, toda essa energia. Eu entendi que Deus não é esse ser criado, do qual nós somos criados à imagem e semelhança. Imagine, que pretensão a nossa na imagem e semelhança de Deus. O que a gente consegue criar? Nada. Que Deus é muito maior que essa energia criadora. E que dentro de cada um de nós tem essa centelha divina. Através do fluido vital, através de todas as possibilidades que Ele nos trouxe para nos conectarmos. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que seja, sobre decifrar o que são todas essas coisas. Quando a gente fala em espírito, perispírito, alma, corpo espiritual, a gente não está falando da matéria. A gente já está falando de algo que só foi possível através do Consolador, da obra de Allan Kardec. Eu gostei muito de uma frase do Victor Hugo, que é um pensador, um político, um poeta, um dramaturgo francês, que tinha algo assim muito interessante. Apesar de toda a sapiência, apesar de ele ser todo poderoso na França, na sua época, no século XVIII, ele se preocupava muito com direitos humanos. Quer dizer, o direito do outro, né? O direito do outro de viver, de respirar, de se sentir bem, de ser respeitado. E ele disse uma coisa muito importante. Existe uma coisa mais poderosa que todos os exércitos. Uma ideia, cujo tempo é chegado. E a gente para pensar, mas que ideia é essa? Como assim o tempo chegado? Porque toda ideia já está forjada. Alguém já ouviu falar em registros acásicos aqui? Os registros acásicos, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele traz esses registros acásicos como, entre aspas, local, um depositório de todo o conhecimento, de todas as ideias, de todas as vivências, de todos os seres universais. E é dali que fluem as inspirações, dali que fluem os aprendizados até. E ele diz que você só começa a compreender quando você está preparado. Então, uma ideia cujo tempo é chegado. Não tem como voltar atrás. Quantas coisas foram desmistificadas pela ciência, que nós tivemos que rever aquilo que a gente acreditava, ou que aprendeu como certo, jogar fora para poder seguir, porque alguém provou que não era daquele jeito. E assim nós encontramos a doutrina espírita. Então, o tema perispírito, que vai ser o tema da nossa exposição hoje, ele é muito pouco falado, mas agora que a gente sabe, vamos caminhar. Pegando o título lá, eu trouxe assim, espírito. O que é espírito? O espírito é a individualidade inteligente e imortal. Individualidade. Não é porque você morreu, desencarnou, foi para uma melhor, dê o nome que quiser dar, que você se perde. O espírito tem a individualidade dele. É o princípio criador da vida e da consciência, porque não existe vida, tal qual nós conhecemos, sem um espírito dirigindo ela, porque ele é o princípio inteligente.
Se nós viermos com todo o aparelho fisiológico prontinho, mas não tivermos a inteligência que é trazida pelo Espírito, esse corpo fica sem ação, sem propósito, sem raciocínio. É um corpo inerte. Então não existe vida, ser pensante, se não tiver um espírito. Espírito habita plantas? Não. A planta nasce, cresce, cumpre o ciclo dela, morre, enfim. Pedra tem espírito? Não. Nós temos. Então o princípio inteligente que nos move é o espírito. O que é perispírito? Pele, entorno, mais espíritos, que significa espírito, é um envoltório sutil e perene que possibilita sua interação com os meios espirituais e físicos. Isso é muito legal falar, porque alguém já tinha dito para vocês que o perispírito é perene, vai nos acompanhar até quando virarmos seres angélicos, seres no mais alto grau da escala evolutiva espiritual. Nós sempre teremos perispírito. Mais tarde a gente vai ver por quê. O perispírito, sendo grosso modo, é o que protege a individualidade de cada um. É o que leva, que deixa o espírito ali, para que ele consiga caminhar, levar todas as conquistas, os saberes, o olhar dele. No cristianismo, o que era perispírito? É pacote completo. Não falava do perispírito, né? Alma, corpo espiritual, a alma no cristianismo era o pacote completo, corpo e espírito. No cristianismo é isso, né? Corpo e espírito. Morreu, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, e acabou. Na filosofia, Platão dividiu ele em partes, dizendo que a alma era racional, irascível e apetitiva, quer dizer, tinha apetites, tinha fome, tinha vontades, então a alma era isso. Na psicologia, ela já nos fala sobre as instâncias psíquicas, sobre o ego, sobre o id, sobre o superego, que não vem ao caso agora, porque estes, a partir do seu gerenciamento, moldam o nosso comportamento. Então isso era alma. Então tudo aquilo, todo o meu comportamento era expresso através da minha alma. Na doutrina espírita, é o espírito encarnado, mais o corpo físico. E aí começa a dar um nó. Agora o nó começa a ficar bem apertado. Vamos seguir. Kardec, no livro que é o Espiritismo, no capítulo 2, item 11, que foi editado em 1859, falava assim: a união da alma, do perispírito e do corpo físico constituem o homem. A alma e o perispírito, separados do corpo, constituem o espírito. Talvez aí tenha uma novidade. A alma, na visão espírita, ela nunca, jamais se separa do perispírito. A alma é o fluido vital, o espírito é a inteligência. Existem muitas bibliografias a respeito. Uns tiram a alma completamente, isso é só o espírito. Outros colocam essa alma como fluido vital, que ao morrer ela volta para a fonte. Mas o espírito continua individual. Isso Kardec lá do que é o espiritismo. Sigamos então. Ele fala ainda sobre a diferença entre o corpo físico e o perispírito. O corpo físico é essa matéria densa, né, que está aqui, e o perispírito do espírito, que é bem fluídico. Sem esse perispírito do espírito, lembrando que o perispírito, vamos colocar assim, ele é uma roupa do espírito. Sem perispírito, é impossível o espírito vibrar na mesma sintonia que a matéria densa. Por isso o perispírito, que é essa roupa que se adapta bem às duas estações, ele consegue convergir e só a partir daí o espírito consegue estar no corpo. É o perispírito que ele molda o corpo.
que Ele traz a capacidade de estar em cada cantinho do nosso corpo. Ele plasma o nosso corpo. E aí, quando vocês vêm para um tratamento de cirurgia espiritual, e o médium vem aqui e fala que a cura, que o tratamento é para o perispírito, é porque antes do corpo, a doença, tudo é plasmado no espírito. E o veículo é o perispírito que coloca no corpo material. Então, por isso é tão importante curar antes esse perispírito, porque é ele que vai plasmar a doença. Não é tão simples assim, vai plasmar a doença simplesmente não. Ele adoece, ele traz dificuldades a partir também de escolhas nossas, do nosso livre-arbítrio, das provas que temos que passar. Mas ele é indissociável. Então, sem perispírito, envolvendo o espírito, não existe o corpo com inteligência, com todo o equipamento necessário à vida. Paulo, inclusive, Paulo de Tarso, São Paulo, ele chamava o perispírito de corpo espiritual. Lá em Coríntios, se não me engano, no capítulo 25, Coríntios 1, capítulo 25, não me lembro qual que era o versículo, ele chamava de corpo espiritual, esse perispírito. Imagina, ele já tinha essa intuição, Olha que coisa louca. Aqui só trouxe um exemplo do que seria o espírito livre, sem nada, sem esse corpo fluídico, e o perispírito como ele é. Esse corpo fluídico, esse perispírito, ele contém matéria, diferente da nossa matéria, mas ainda assim matéria. E lá o nosso corpo. Esse aqui precisa disso aqui para estar ali. Então, a gente nunca ouve falar, a gente vê dissociado, espírito e matéria, espírito e matéria. Mas esse elo que junta os dois é o perispírito. Vamos andando. Eu fiz aqui um esqueminha. O homem é formado por 3 partes essenciais: corpo ou ser material, que é aquele lá, que é o corpo físico. A alma, que é o princípio inteligente ou o espírito, aí é que algumas bibliografias dizem que é a mesma coisa. E o princípio intermediário, que é o perispírito. A alma e o perispírito é igual ao espírito. Não existe espírito sem alma e perispírito. O espírito mais o corpo físico é o homem completo. Não existe o homem sem o espírito. Então, não sei se o esquema ficou interessante para vocês. Sigamos. O espírito é envolvido por uma substância que é sutil para os encarnados. Sutil para nós por quê? Vocês enxergam o espírito toda hora, hein? Tem alguns médiuns que conseguem, videntes e tal. Mas a grande maioria enxerga. Quem daqui enxerga? Eu não enxergo. Eu não sinto, eu não enxergo, eu não ouço. Não é? Então, esse invólucro, o espírito é envolvido por uma substância que é sutil para os encarnados, o perispírito dele, mas ainda bastante grosseira para os desencarnados. Então, quando ele está lá no outro mundo, quando ele desencarnou, essa substância é pesada, a ponto de deixar o espírito, que ainda é denso, ainda é muito primitivo, ou ainda não depurou o seu espírito aqui na Terra, ou não participa de práticas muito boas, ou não tem amor, ou enfim, ele fica muito, muito pesado, ele fica muito junto da Terra. Depois a gente vai falar até da possibilidade do perispírito mudar a roupagem conforme a energia que tem. Então, em mesas de tratamento mediúnico e tal, você pode observar pessoas chegando com formato de animais, sejam por hipnose, por espíritos obsediadores, seja porque aquela pessoa é tão rude, é tão carregada, que ela consegue se plasmar em algo muito duro, muito difícil. Então nós descobrimos aí mais uma capacidade do perispírito, que é a plasticidade dele. Quanta coisa que a gente não sabe,
E não é algo assim, vai virar. Não, tudo isso é processo físico. Tudo isso é energia que se movimenta. Tudo isso são moléculas dentro de uma lei física, de uma lei criada por Deus que se movimentam. A minha capacidade de moldar o meu perispírito, quando eu desencarnei, ela é inerente a qualquer pessoa. Mas dependendo da minha vibração, dependendo de como que eu sintonize, me é permitido ou não. Às vezes, quando você desencarna, existem pessoas que até para serem reconhecidas por um ente querido, né, elas se apresentam com aquela dor, com aquelas cicatrizes da cirurgia, do jeito que foi o último desencarne dela. Mas ela pode optar em mudar. Ela não precisa necessariamente ficar com aquela forma, porque é o perispírito que se forma. O espírito não. É o perispírito que tem a plasticidade. Então eu posso escolher o que eu quero ser. De uma forma muito grosseira, né? Porque para isso também concorrem várias situações. Não é permissão. E sim colheita de quem você é. Vamos andando. O espírito é envolvido por uma substância que é sutil para os encarnados, mas ainda bastante grosseira para os desencarnados. Suficientemente sutil, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser, na velocidade de um relâmpago. Então o espírito consegue sair para o mundo que ele quiser, principalmente se ele for um espírito que já está refinado, que está já num grau mais avançado. Nós conseguimos fazer isso em desdobramento do sono, né, Maurício? A gente consegue sair do sono porque fica a matéria, o corpo material, mas nesse desdobramento nós podemos ir e vamos com certeza nos lugares que mais fazem sentido para o nosso coração. São colônias de trabalho, visitar um ente querido, aprender alguma coisa, ou ir para lugares de vício, de briga, de desamor. E é com essa bagagem que a gente volta. Às vezes a gente chega cansado, né? Chega no dia seguinte, parece que leva uma surra. Você diz, meu Deus, eu dormi tão bem. Mas por que lugares você andou? E todos nós temos essa capacidade. Uns, inclusive, voluntários. Que não é o meu caso, longe disso. Eu acho que a da grande maioria não consegue isso. Mas muita gente até voluntariamente deita e consegue fazer esse desdobramento. O que antes causava assombro, hoje tem uma explicação lógica, inclusive na ciência. E o próprio Allan Kardec falava, porque a ciência conseguir provar ao contrário do que está sendo dito aqui, siga a ciência. Né? Então, você veja quantos anos que Kardec decodificou para a ciência provar agora que é possível. O perispírito tem tríplice finalidade. A primeira, manter indestrutível e intacta a individualidade. Foi aquilo que nós falamos no começo, né? O espírito é um só. Servir de substrato, base ao corpo físico durante a encarnação, porque sem o perispírito, o espírito não conseguiria se moldar e entrar no corpo, porque a vibração é muito diferente. Então, o perispírito é esse elo que conduz o espírito para o corpo, para ele se moldar e para ele poder trabalhar. E a partir daí, inclusive, ele começar a sentir sensações, emoções que nós sentimos. Sentir os resultados que nós sentimos. E eu lembrei agora de uma leitura que eu fiz para trazer essa reflexão para vocês, que falava dessa transformação das pessoas com opção ou não, às vezes, né, só por ela vibrar, ela acaba mudando a fisionomia. E eu disse assim, poxa, mas né, aqui mais ou menos acontece isso. Quando eu estou triste, eu me fecho. Quando eu estou brava, então, saio de baixo, né? Estou assim, muito brava. Eu mudo, eu transfiguro. Quando eu estou feliz, eu não paro de rir. Transcende, as pessoas chegam perto e dizem, nossa, o que aconteceu? Quer dizer, eu consigo me mostrar daquela forma. Imagine como espírito também. E aí é um exemplo assim bem para dizer que as funções aqui conseguem nos mudar. Imagine em termos de espírito, que é o espírito que acaba tomando as decisões. Tá aí.
a partir desse pôr na terra. Servir de substrato ao corpo físico e laço, constituir o laço de união entre o espírito e o corpo físico para a transmissão recíproca das sensações de um e das ordens do outro. Por isso é tão difícil as pessoas que estão em vício, doentes, às vezes saírem disso. Porque de onde será que vem esse espírito? Talvez ele tenha vindo de uma comunidade, de uma colônia, tenha conhecido vários amigos que estejam naquela situação. Daí quando ele está aqui, com o que ele vai sintonizar? Faz sentido para ele. Então, naturalmente, se o espírito sente o que o corpo sente, claro que ele vai se regozijar com aquilo que ele gosta, onde o coração dele está. No livro dos Espíritos, na pergunta 94, de onde tira o espírito seu invólucro semimaterial? Do universo, do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudar esse roupa. Essa mudança é rápida como um relâmpago. Quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro. Por quê? Para poder sintonizar com toda essa massa aqui, para poder estar aqui. Vocês imaginem quando Jesus esteve aqui, o trabalho que isso não deu. Por quantos degraus ele não se propôs, eu vou usar o termo descer, para vir nos auxiliar. Quantos milhares, bilhões de mundos existem, cada um com a sua característica, cada um com a sua exigência, cada um com o seu propósito para ajudar na evolução desse projeto divino, cada um com o seu invólucro especial, também semimaterial. Pessoal, vocês quiserem interromper, perguntar, complementar, mas por favor. Também lá no livro dos Espíritos, na pergunta 186, diz: haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? E mesmo nesse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse estado dos espíritos puros. Então o próprio perispírito acaba se confundindo com o espírito, de tão etéreo, de tão purificado, que dispensa qualquer coisa de matéria. Agora se imagine a grandeza disso, né? Onde só a inteligência mesmo atua, só a bondade atua. Onde ele vai em qualquer lugar, na velocidade do pensamento. Pensa a alegria, nós aqui ainda rastejando. Daí eu lembro num Roda Viva que o Chico Xavier foi entrevistado e alguém perguntou: mas Chico, nós somos seres evoluídos. Ele olhou assim com pena do entrevistador. Ele disse assim: nós somos vermes a rastejar. E eles interpretaram aquilo como: nossa, como o Chico é humilde. Não, o Chico foi bondoso demais. Nós ainda precisamos andar, nós precisamos comer, nós precisamos ir no banheiro, nós precisamos de reconhecimento do outro, senão a gente fica triste. Quanta coisa a gente ainda precisa, né? Mas estamos aqui, estamos evoluindo, todo mundo já passou por isso. Então há esperança no fundo, a luz no fundo do túnel. Lá na Gênesis, no capítulo 14, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais pura ou das mais grosseiras do fluido peculiar àquele mundo onde ele encarna. O espírito atrai-se as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Então, nada é por acaso. De repente alguém, Kardec resolveu dizer que tem perispírito. Não, é tudo físico, é processo biológico, é processo químico. Não é invenção, não é achômetro. E hoje a física quântica está percebendo o quanto essa questão energética ela é poderosa. O quanto nós podemos mudar tudo só trabalhando energia. Eu conversava com uma pessoa e a gente dizia assim: eu nunca vi tanta gente lidando com terapias alternativas. Vocês já viram como agora? Quando na minha infância, na minha adolescência, eu não via isso. Diziam que era charlatanismo, quando alguém se propunha a fazer isso, a fazer a cura através de uma medicina integrativa.
E hoje, olha os valores que estão vindo aí. Talvez toda uma medicina que já era conhecida lá no Oriente, até por eles terem sido muito mais antigos que a gente, está começando a tomar conta do lado ocidental. Que sabedoria era essa? De quem veio? Da onde veio? Para quê? Por que estamos resgatando esse contato com Pachamama, com a terra, com Gaia? Para que estamos preocupados com a sustentabilidade do mundo? Para quê? Para que estamos preocupados em construir um mundo de amor, de encontros? Para que hoje não está mais fazendo sentido aquela casa enorme, aquele carro zero? Para quê? Como nós mudamos, né? Como a gente está em processo de evolução. A matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. É, se assim nos podemos exprimir, flexível e expansível. Livre do obstáculo do corpo que o comprimia, o perispírito se dilata ao contrário. Transforma-se, presta-se numa palavra a todas as metamorfoses de acordo com a vontade que sobre ele atua. Lembram, não sei se para vocês, mas eu via muito na minha família dizer assim: diga-me com quem andas, e eu direi quem você é. Porque você é fruto, a própria psicologia diz hoje que você é o produto daquelas 5 pessoas com as quais você mais ama. Vocês são muito parecidos. E a gente não para pensar. E aqui é a mesma coisa. Eu posso mudar meu perispírito da forma que eu quiser, mas com quem que eu estou me relacionando, o que que eu estou pensando, o que que eu estou fazendo. Então existe uma lei que é universal, que não é para o planeta Terra, e sim para todos, que permite conforme você ande, de acordo com a vontade que sobre ele atua. Por isso, o espírito que quer dar-se a conhecer pode, em sendo necessário, tomar a aparência exata que tinha quando vivo, até mesmo com os acidentes corporais que possam constituir sinais para o reconhecer. Está lá no livro dos Espíritos, a gente já falou sobre isso, né? E aqui, em condições normais, o perispírito é invisível, mas pode tornar-se visível, em razão das modificações que vem a experimentar pela ação da vontade do espírito. Essas modificações consistem em uma espécie de condensação ou em novos arranjos de moléculas que o compõem, mas isso requer a existência de certas circunstâncias que não dependem só dele. Aí é preciso de um médium que possa doar uma quantidade X de ectoplasma para poder haver aquela materialização. Não ocorre assim, eu quero, vamos lá brincar disso, não existe isso. Mas existe sim a possibilidade da materialização, e não aquela materialização que só os médiums podem ver, qualquer um pode ver. E da mesma forma como ele se materializou no piscar de olhos também, ele pode voltar a como era originalmente. Então se veja quantas características desse perispírito. Quantas características. E aí, quase terminando a nossa... aqui está bem resumido, né? Eu acho que acabei dando um nó na cabeça, falando demais, mas tudo bem. O perispírito não é uma invenção. Kardec, por ser um cientista, por ser um estudioso de toda a ordem, por ser um poliglota, por ser aquele que sempre trabalhou com a ciência, acostumado com pesquisas de toda a ordem, Kardec, quando foi chamado a trabalhar na codificação, ele tinha mais de 50 anos. Então, vocês acham que a espiritualidade ia escolher uma Maria Helena para lá fazer a codificação? Mas nem que quisesse, nem que eu voltasse 50 vezes. Não escolheu ele, que era uma pessoa extremamente inteligente e comprometida. Mas, lá atrás, em vários lugares, já se falava do perispírito, com outra designação. Então é uma questão de semântica, né? Lá na Índia Védica, que tinha os famosos textos ayurvédicos, que eram a história da criação contada através de poesia, há mais de 3.000 anos atrás, bem antes de Cristo, ele já chamava o perispírito de Manomaya Koshmi. Os persas, Baldhas, os egípcios, Ka ou Bai, provavelmente em algum filme, vocês já devem ter visto a expressão Ka. Né?
Na Kabbalah, ou Acho, não sei se a pronúncia está correta, no budismo, Kamarupa. Então, todo esse conhecimento que já habitava entre nós, todo esse conhecimento sobre a espiritualidade, sobre esse corpo espiritual, esse corpo fluídico que reveste o espírito, já era conhecido. Como assim? Mas não se sabia de onde, nem porquê, nem para onde, quais as características, quais de que forma que era feita, de que matéria era feita, não tinha como se provar, mas aí a codificação trouxe prontinho. E a ciência está a cada dia mais chegando muito perto de provar, poxa, vocês tinham razão. Muita coisa já. E isso que foi escrito lá em 1859, né? Então, concluindo e agradecendo, ninguém se manifestou. Não sei se vocês ficaram com vergonha de me interromper, dizendo assim, nossa, que bobagem você falou. Mas agradeço já. E aí trago uma conclusão. A importância do conhecimento para poder viver, compreender e compartilhar informações inerentes ao nosso ser integral, sim. Que somos matéria e espírito. E agora vocês aprenderam hiperespírito. Então, como é importante saber. Importante saber como é que a gente está moldando esse perispírito para quando estiver lá, puder ter essa facilidade da volatilidade, né? Agora eu vou sair daqui, vou conhecer outros planetas. Eu quero que há 3 encarnações eu tive uma mãe que foi maravilhosa, eu quero conhecê-la, mas ela não vai me reconhecer. Eu vou me plasmar daquela forma para que ela me reconheça. Então a gente quer isso, né? Desmistificar teorias que beiram histórias infantis, para criar o medo e a desinformação, para compreendermos a vinda daquele que, através do seu evangelho, nos deixou um legado precioso de evolução através do amor. A gente estuda um monte de coisa sobre como é que não é, o que a ciência diz. Mas se a gente parar para pensar, ninguém está cobrando nada. Só tem ali um caminho, que é só andar pelo caminho e vai dar certo. No final vai dar certo. Agradecer e reconhecer a oportunidade da vida para caminhar na plenitude do corpo e do espírito. Cuidar da matéria, mas também cuidar do espírito. Compreender que fé deve estar em consonância com o fato, com a ciência, com leis universais da física, da química, da biologia, para que possamos validar nossa própria inteligência. Para que temos inteligência? Se não fosse para pensar, raciocinar, comparar, tirar conclusões e andar. Muito obrigada pela paciência de vocês. Que Deus abençoe. E assim nós fazemos fechamento de mais uma exposição aqui. Tomara que tenha feito sentido. E eu vou convidá-los agora para o passe mediúnico, passe magnético. A gente fala tanto em espíritos que a gente não mediúnico aqui, né? Para o passe magnético, para a reenergização de todo o ser. E que vocês, ao voltarem para casa, carreguem muita energia boa. Que vocês transcendam no amor. Vou pedir para o Jorge, se puder, fazer a sala para quem fica. Muito obrigada, boa noite. Agora eu vou falar. Quando eu fui, a princípio, sim, eu Esse é o Paulo, nosso trabalhador da casa, fazer tudo. Não, sei nada. Isso aqui para mim foi uma grande aula. Quando eu fui saber sobre o perispírito, eu tinha uma dificuldade tremenda. Aí, quando uma pessoa fez uma palestra assim, explicou de uma forma assim, bem simplesmente, você quer saber como é que é o perispírito? Você imagina uma caneta esferográfica. Aquela mangueirinha que vai por dentro, aquilo lá é um espírito. Guarda-tinta. É o guarda-tinta. Aquilo lá é um espírito. E é o invólucro da caneta, que pode ser de várias cores, vários modelos, é o perispírito. Aí eu entendi mais ou menos. Aí você pode tirar o espírito de dentro Pode da tirar. roupa da caneta. Não, Obrigada. Fazer um ricolando. a forma que eu entendi. Eu não quis falar que falou que era mangueira.
vidas que vem e que vai, a solidão que fica e entra, me arremessando quando cai. Se o veneno repousasse na palma da minha mão, eu sorriria com um sentimento e deixaria ser sempre rumo ao meu coração. Meu coração que acalma demais e guarda tamanhos segredos e versos naufragados e sem tempo, rimas e ventos e velas, vidas que vem e que vai, a solidão que fica e entra, me arremessando quando cai, rimas e ventos e velas, vidas que vem e que vai, a solidão que fica e entra, me arremessando quando cai. Muito bom, seu Jorge. Ficou bacana.